me preparando aqui para gravar um vídeo, passando um protetor solar, que já vem com cor. Porque, gente, eu não gosto de me maquiar, a não ser que seja uma coisa muito especial. Ó, já faz uma diferença. E eu tô passando bem pouquinho mesmo. Ah, tá bom. Tá bom. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Adriana do O, começando mais um vídeo. O primeiro vídeo de 2026 é para falar sobre o quê? As minhas leituras do ano passado, de 2025. Vou fazer aqui um resumo bem rapidinho de todos os livros, que não foram muitos, que eu li em 2025, mas eu quero deixar registrado aqui, porque como vocês sabem, eu tô aí com as 12 metas de leitura para este ano. Então, vamos falar das leituras que eu fiz no ano de 2025. Bora lá. Deixa eu ver ao todo, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros. 9 livros, isso mesmo. E assim, alguns foram livros mais curtinhos, outros teóricos, outros livros espíritas, outros livros de true crime. Então, bora lá. Um dos últimos livros que eu li foi esse aqui, 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, do Arthur Schopenhauer. Gente, assim, foi um livro que eu esperava assim, mais aplicação prática, né? Sobre essa questão do argumentar, de conseguir estratégia. De fato, ele aborda, né? Ele vai falando aqui, estratégia número 33, invalide a teoria pela prática. Só que eu não achei tão fácil de aplicar, sabe? Esses ensinamentos aqui dele, mas é um livro bom que eu acho que eu preciso fazer uma releitura para poder compreender de fato essas estratégias que ele aborda aqui sobre a arte de argumentar. Mas assim, um livro assim, se fosse 5 estrelas, eu daria, sei lá, 2,5. Eu fui lendo, esperando assim encontrar mais aplicabilidade prática e não consegui, mas talvez seja eu que não tenha conseguido fazer essa leitura, realmente entender o livro. Então eu acho que eu preciso fazer uma releitura desse livro mais lá na frente, tá bom? Mas foi esse livro aqui, bem fininho, e bem próximo da semana que eu li esse livro, eu li esse outro aqui. Avante Mulheres, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e outros textos, da Olympe de Gouges, sei lá. É um livro também bem curtinho, que vai justamente falar sobre uma declaração dos direitos das mulheres, numa época que nem se falava sobre direitos da mulher. Então, assim, essa autora aqui, ela vai abordar a importância de ter uma casa, um hospital para mulheres. Ela vai fazer essa defesa, né, da importância do direito da mulher, mas ela aborda algumas coisas específicas, como um hospital para mulheres, enfim. E é um livro, assim, que valeu a leitura. É um livro bem simplesinho, bem curtinho, que vai justamente trazer alguns textos, né, ensaios dessa autora aqui, quando ela fala sobre os direitos da mulher, ela faz algumas defesas, né, enfim, tá aqui mais um livro. Aí nós fizemos 2 leituras espíritas, né, no ano de 2025. Uma foi uma releitura, que é esse aqui do Outro Lado do Espelho, do Carlos Bocelli e o Espírito Inácio Ferreira. É um livro, gente, muito bom, que eu já tinha lido muitos anos atrás. Eu tinha lido ele em 2009. Não, eu ganhei ele em 2009, quando foi em 2010 eu li ele. E gente, já tem muitos anos. E aí eu fiz uma releitura. Eu peguei esse livro aqui, mas eu acabei lembrando que ele é uma trilogia. E a primeira parte, né, o primeiro livro é Sobre as Cinzas do Tempo. E eu li nas minhas férias em julho, quando eu estava em Belém. Aí eu fui procurar na estante, cadê esse livro? E eu lembrei que eu só li lá e deixei lá. Então o primeiro livro vai falar sobre um grande inquisidor
da Igreja Católica lá dos séculos passados, que era o Tomás de Torquemada. Então o livro vai falar sobre ele, né? Já esse segundo livro aqui, que é do outro lado do espelho, vai falar do desencarne desse autor aqui, que é o Inácio Ferreira, né? Na primeira obra ele tá ainda vivo. Nesse livro aqui, já o Inácio Ferreira tá desencarnado, então ele acorda do outro lado e vai contar as vivências dele no plano espiritual, né? Então basicamente é isso, se eu não estiver enganada, mas basicamente foi isso a leitura. Ainda tem mais um outro que é na próxima dimensão, que eu vou fazer a leitura agora em 2026, se Deus quiser. Um outro livro espírita foi esse daqui, Francisco, O Sol de Assis, que é do Divaldo Franco e do César Braga Said. Esse é um livro, gente, que eu comprei, confesso, pensando que fosse fazer uma biografia do Francisco de Assis. Mas por isso, quando ele chegou, que eu vi que ele era fininho, eu falei, não tem como, né, gente, abordar toda uma vida, né, do Francisco de Assis em poucas páginas. Então o que eu percebi, né, o livro, ele é um livro assim de mensagens baseado na vida do Francisco de Assis. Então claro que vai trazer sobre o nascimento dele, aspectos da vida dele, só que não chega a ser uma biografia, gente, não é. É sobretudo um livro de mensagens baseado na vida do Francisco de Assis. Então dá pra gente conhecer um pouquinho sobre o Francisco de Assis pela ótica espírita, né, e ver as mensagens que tem a partir da vida dele ali, tá bom? Então, mas foi um livrinho que eu gostei muito, bem rapidinho de ser lido, e eu gostei de fazer essa leitura. Aí um livro de desenvolvimento pessoal que eu tinha adquirido já tinha um tempinho, foi esse daqui. Como se tornar inesquecível, do Dale Carnegie, eu acho, Dale Carnegie, não sei a pronúncia correta. Esse é um autor que ele é muito conhecido nessa questão de desenvolvimento pessoal, de comunicação, de oratória. Ele é muito bem recomendado, né? E aparece na lista dos livros mais vendidos quando se trata dessa temática. Então, quando eu comprei esse, ele estava bem baratinho, eu falei, eu vou pegar esse, né, porque eu já sabia, já conhecia um pouco a respeito do autor, por outro livro que eu li, e aí eu falei, vou pegar esse livro. Só que, gente, quando eu fui lendo, assim, não me agradou, não sei, eu acho que eu tenho dificuldade de leitura nesses livros de desenvolvimento pessoal, e é uma meta que eu quero também, agora pro ano de 2026, colocar em prática, né, a leitura de livros de desenvolvimento pessoal, que eu quero ter o meu crescimento pessoal. Então, quando eu comprei esse daqui, né, eu tava super empolgada, só que aí fui lendo, aí aborda uma tal de classe, que uma pessoa inesquecível é uma pessoa que tem classe. Aí ele vai descrever o que é classe, parará, sabe assim, ele passa o livro todinho falando dessa tal classe, né? O que seria essa classe, as qualidades de uma pessoa que tem classe, enfim. É um livro assim que eu acho que valeu a leitura, acho que todo livro vale a leitura, né? Porque com certeza tu tira alguns ensinamentos. Eu marquei algumas coisas, fiz algumas marcações no livro, de algumas passagens que me interessaram. Se um dia eu tiver que reler, talvez não fosse o momento apropriado para eu ler esse livro, né? E aí a gente parece que não absorve tanto o conteúdo. Mas sim, um próximo, mais lá na frente, eu reler esse livro, acho que eu vou ler essas partes que eu grifei, né? Para tentar relembrar. Assim, não seria um livro que eu recomendaria, nossa, compra, é muito bom e tal. Mas por ser um autor que é muito recomendado nesse quesito de comunicação, de desenvolvimento pessoal, eu pretendo sim ler outro livro dele, né? Eu acho que esse livro aqui, eu não sei se foi exatamente ele que escreveu, porque depois eu fui reparar que tem Dale Carnegie e associados, então não sei se foi ele ou só esses associados pegaram os escritos dele e transformaram nesse livro, não sei, mas eu pretendo assim na fonte, pegar um livro realmente que seja referência dele para ler. Bora ver, vou dar mais uma chance. Aí um livro teórico, eu acho que foi o único livro teórico que eu li nesse ano de 2025, foi esse aqui,
que eu terminei de ler em dezembro, aí bem às vésperas aí de 2026 praticamente. Por que os alunos não gostam da escola? A resposta da ciência cognitiva para tornar a sala de aula atrativa e efetiva. Gente, esse é um livro, nossa, maravilhoso, 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 que eu fiz toda a leitura dele e agora eu tô fazendo as anotações, porque no começo eu tava lendo e tava anotando, tava lendo e tava anotando, só que, gente, eu não avançava muito na leitura, porque eu tava querendo anotar quase tudo que eu via, que eu lia no livro. Falei, não, eu vou fazer a leitura desse livro com calma, grifar as partes principais. Em outro momento, quando eu terminar, eu venho e anoto as partes principais, né? Porque eu quero muito fazer uma formação de professores baseado, né, nessa temática aqui. Então, assim, eu vou tirar essa primeira semana de janeiro já para fazer as anotações, tentar transformar nos slides, enfim, para tentar fazer uma formação de professores com essa temática, porque é um livro muito, muito bom, que vai nos oferecer, assim, um olhar para tentar entender por que os alunos acham a escola tão desinteressante, né? E a gente vê uma demanda de jovens não se interessando mais tanto pelos estudos, dizendo que a escola é chata, porque, gente, é o que eu ouço dos alunos, né? Eu sou coordenadora pedagógica e eu ouço muito dos alunos falando, mas a aula é chata, mas os professores é chato, mas a escola é chata, porque não tem nada de atrativo. Parece que nada, gente. E eu sei, parece que nada interessa a eles. E eu sei que tem professores muito competentes na escola onde eu trabalho, que tentam ao máximo levar para a sala de aula uma aula interessante, mas os alunos parece que não se interessam, gente, parece que nada agrada. E aí eu ficava vendo os professores comentando que tudo que eles levavam os alunos não gostavam, tudo que eles levavam os alunos não gostavam. Se fazia uma aula diferenciada, os alunos reclamavam. Se fazia uma aula tradicional, os alunos reclamavam. Se fazia uma aula de campo, os alunos reclamavam. E de fato eu ouvia muito isso dos alunos. Quando eu falava, gente, o professor vai fazer uma aula campo com vocês. Aula campo, não, professor. Tipo assim, era reclamação em cima de reclamação, parece que nada agrada. E aí eu achei esse livro no ano de 2025, comprei, né, esse livro para tentar entender por que, né, há esse desinteresse. E aí entra numa questão que eu gosto muito, que é sobre o cérebro, sobre neurociência, traz muitas questões relacionadas ao cérebro, né, para poder dar essas respostas pra gente. E é uma temática que eu amo demais, neurociência, entender como o cérebro funciona. Então aqui nesse livro ele vai fazer essas abordagens, como é a questão do interesse e desinteresse dos alunos, como motivá-los, enfim, vai dando respostas pra gente muito, muito interessante. E foi um livro que eu gostei bastante. Aí, quase para finalizar, só faltam 3 livros aqui, que foram os livros de True Crime, que eu acho que foi o gênero que eu mais li em 2025. E aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Um deles foi esse aqui, o Modus Operandi. Gente, que livro! Um guia do True Crime. Gente, que livro é esse? É um livro que vai abordar um pouco de cada coisa desse mundo do True Crime. Então, assim, é um livro lindo, diga-se de passagem, com o que vem, não foi marcações eu que fiz, ele já vem com essas marcações. Achei muito interessante, ó. Vem com imagens, ilustrações. Então, assim, é um livro muito, muito, muito bem escrito, que você, assim, você lê em questão de, 2 dias. Se você tiver tempo, você consegue ler, em 2 dias no máximo, porque é muito interessante como elas, as autoras, Carol Moreira e Mabê Bonafé, elas escreveram essa obra. E elas têm um podcast que eu comecei a ouvir, mas depois parei, porque eu acho que eu perdi o acesso, não sei, eu acho que é pago na Amazon, e eu cancelei meu acesso, enfim. E, quer dizer, o acesso de áudio, livro, né? Eu cancelei. Só tô com o Amazon Prime lá pra fazer compra, enfim. E aí, gente, esse é um livro que vai falar um pouco de cada coisa dentro desse universo do True Crime. Elas fazem a abordagem dos mais variados tipos de crime, elas explicam cada coisa desse universo, gente. Se você quer ter um conhecimento a respeito desse gênero literário, que é do True Crime,
Eu recomendo que você faça essa leitura aqui, porque ele é muito, muito bom, assim, é uma porta de entrada para você entender esse gênero. Então, e tem muitos casos também, muitos relatos de casos que aconteceram, enfim, muito, muito, muito bom. Amei, amei, amei esse livro. E é um livro, assim, para você ler e reler, porque é quase que um livro de estudo. Aí também li este livro aqui, BTK, A Máscara da Maldade. É um livrinho bem grandinho, de quase 400 páginas. Eu consegui fazer a leitura, sei lá, eu acho que foi lá pra metade do ano, em junho, nem lembro quando foi que eu fiz essa leitura. Já muita coisa eu esqueci, mas eu lembro que era um serial killer, vai falar sobre um serial killer que geralmente ele tirava o rosto das pessoas, ele matava muitas mulheres. Se eu não me engano, era só mulheres, se eu não estiver errada, gente. Agora eu não vou lembrar porque já faz tempo que eu fiz essa leitura. Mas ele costumava tirar a pele do rosto das mulheres, fazia máscaras, enfim, colecionava partes do corpo das pessoas que ele matava. E ele levou, gente, pasme, foi muitos anos para capturar esse serial killer. Foi muitos anos ele matando, foi muitos anos ele... Por um tempo ele parou de matar, por um tempo assim, eu acho que 1 década ou 2 décadas ele parou de matar e depois ele voltou a matar. Foi muito tempo para capturar esse serial killer. Gente do céu, que você vai lendo as coisas que ele fala assim. E ele era tinha família, tinha mulher, tinha filhos. Você não acredita, né, nas coisas que ele fazia e levava uma vida normal. Você fica mais admirado de que ele cometeu esses crimes por muito, muito, muito tempo, gente. E ele mandava recados para a polícia com a assinatura BTK. Ele se orgulhava dos crimes que ele cometia e a capacidade dele não ser pego. Então ele escrevia, né, bilhetes para a polícia, né, mas nunca, gente, ele era pego. Levou-se anos, décadas para ele ser pego. Eu acho, eu posso estar errada, porque eu não lembro agora, mas eu acho que foi mais de 30 anos, né, que depois de ter cometido todos os crimes, ele foi capturado, gente. É surreal. Leiam esse livro aqui, é muito bom. E aí, um dos últimos livros que eu li, gente, que acabou comigo, Senhor do céu, foi esse aqui, Jim Jones, Massacre Jonestown. Gente do céu, eu desconhecia esse massacre que aconteceu na história da humanidade. Desconhecia mesmo, não lembro de já ter visto reportagem. E aí, quando eu peguei esse livro, um livro muito bom, assim, muito bem escrito. Você vai lendo, assim, quando você vê, você já leu 20 páginas no dia, bem rapidinho, sabe? Dado a escrita do autor, eu acho que é o Jeff Ginn, né? E, assim, é muito bom o livro, mas, assim, gente, assim, o final acaba contigo. Pelo menos comigo, eu fiquei arrasada, porque eu sabia, óbvio, que sim, ia falar sobre o massacre, mas quando você vê como foi o massacre, quando você lê como foi o massacre, gente do céu, você fica assim, você chora horrores. Leiam esse livro, leiam, gente do céu. Assim, pra quem gosta do gênero, né? É um livro muito bem escrito, com muitas informações, né? Enfim, é um livro que estejam preparados para você chorar horrores com esse massacre aqui. Então é isso, gente. Ai, meu Deus do céu, acho que esse vídeo ficou até um pouquinho longo. Eu queria fazer ele bem rapidinho, né? Mas acho que acabou ficando muito longo. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das leituras que eu fiz nesse ano de 2025. Espero ler muito agora nesse ano de 2026. Vocês já viram aí as minhas metas de leitura nos vídeos aí anteriores. Espero cumprir certinho minhas metas aí, essa minha lista aí de livros para ser lido em 2026. O que mais?
Eu espero que seja um ano assim muito abençoado para todos nós, um ano regado de muitas alegrias, muito conhecimento, muito crescimento pessoal, muitas leituras, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e um grande beijo e tchau, tchau!